no livro de Levítico, capítulo 25, sobre o ano sabático. Sabe que Paulo, escrevendo aos irmãos no passado, disse que ninguém julgasse pelas festas de lua nova, pelos sábados. Ele fala plural sábados, porque tem um sábado semanal, tem um sábado de 7 anos, não é? E assim vai, vários descansos que Deus determinou na lei para que o povo observasse. Vamos então relembrar o que a palavra de Deus diz a respeito sobre o ano sabático. Levítico capítulo 25, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Amém? Amém. Vamos explicar um pouco, né? Será que o pessoal da Adventista guarda isso aqui? Um ano sem trabalhar depois de 6 anos? Pois é, né? Tem muita gente coando um mosquito e engolindo um camelo inteiro, sem matar, vivo. Bom, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Aqui nós temos 2 assuntos, né? No capítulo: o ano sabático e o ano do jubileu. Mas eu quero falar sobre o ano sabático, não é? De 7 em 7 anos havia um descanso para a terra, um descanso de 1 ano. Imagine, irmão, isso seria bom até para trabalhadores, funcionários. Nada de trabalho. O que estava plantado durante 6 anos deveria colher, deveria podar, deveria fazer secas, né? Segadores trabalhando na seara. Mas no 7º ano as pessoas podiam comer, mas não podiam tratar, cegar, capinar, fazer mais nada, para a terra descansar. Deus não estava preocupado com a terra, e nem tão pouco com o ser humano em relação ao descanso do corpo. O que Deus fez na lei, como disse o apóstolo Paulo, era uma sombra de algo futuro, algo que havia de ser revelado. A lei era como o negativo daquelas máquinas antigas, né? Que agora se tornou antiga, mas há poucos anos estava em nossas mãos. Nós tirávamos uma fotografia, ainda tem, né? Elas funcionando. Tem aqueles rolinhos da Kodak ou de outra marca, com 12 ou 24, né? Negativo para você. Pac. Ela abre rapidinho e fecha, que a imagem que estiver na frente cola naquela película, e depois da película vai para um laboratório para passar para um papel especial a imagem que ficou impressa na película. A película é escura, não se dá para entender. Aquilo ali então é um negativo. Assim é a lei. Era e é. Não está sendo mais, porque do Novo Testamento em diante, tanto o Senhor Jesus falou abertamente sobre muitos assuntos, como também revelou o apóstolo Paulo e outros apóstolos, e a nós também tem revelado o significado da lei. A lei então era uma sombra. A sombra é uma imagem escura, não é uma imagem clara. Por isso que sabiamente Paulo falou também que a lei, essas coisas eram sombras
dos bens futuros. Estes homens foram muito agraciados. Agora tem gente querendo guardar a sombra, vai ficar só na sombra. Mas acontece que estas coisas que Deus deixou no Velho Testamento, elas têm uma importância muito grande. Elas estão de pé? Estão. Em que sentido? Só para mostrar que vai chegar o sábado e que não vai plantar mais nada, não vamos trabalhar, só vamos colher o que a terra vai produzir por si só. O que significa isso? Significa então que, terminando os períodos desde Adão até agora, para os irmãos que não entendem muito, a ciência diz que a terra já existe, os homens há milhões de anos, mas isto é mentira. O cálculo que eles fazem é um cálculo que eles foram enganados pela própria ciência deles, mas eles julgam que estão certos, é que nós é que não sabemos de nada. Mas baseado nas escrituras, de Adão até agora é aproximadamente, já estamos no 7º período, na hora de parar. Estamos chegando à tarde, a tarde está chegando, né? Jesus disse para nós orarmos para que a nossa fuga não fosse no inverno e nem no sábado. Há muitas pessoas especulando sobre isso. Sábado é porque é a hora do arrebatamento, é a hora da grande tribulação. Quem fugir na grande tribulação vai fugir para onde? O que tem a ver sábado no período da grande tribulação? Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser dia santíssimo. Quem estiver fugindo não quer nem saber. Mas a expressão orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado se refere ao período da grande tribulação. Inverno é grande tribulação, sábado é grande tribulação, é descanso para quem for, mas é grande tribulação para quem ficar. Já que eles não serviram a Deus, terão que trabalhar no sábado arduamente, mas no sábado não tem colheita. A colheita findou, e o verão já passou. Descanso os ceifeiros terão, já não brilha a luz do Evangelho da luz. Esse é muito lindo. Então, irmãos, findou-se a colheita. Para o propósito de Deus aqui, descansar a terra, porque a terra estava cansada, para dar novidade à terra para o homem, sim, isso acontecia. Para descansar o homem e ele ficar bem tranquilo durante o ano sem fazer nada, isso era ótimo. Mas a intenção de Deus não era esta. É claro que Deus fez uma coisa completa, servia para os homens, a obediência a Ele era o principal. Deus não deu a entender àquele povo o que significava o sábado. Deu para os apóstolos e para outros que hoje têm o entendimento. Ainda tem gente, como o pessoal da Adventista, guardando um dia, pensando que o Senhor está felicíssimo por ele estar guardando aquele dia de sábado. Depois, como parente que temos, vai para a beira de praia, vai para a beira de piscina, de shortinho, de roupas indecentes. Essas coisas não têm coerência. Guardar um sábado e fazer outras coisas no domingo, na segunda, na terça, coisas que contaminam o seu sábado. Bom, por isso que o apóstolo Paulo combateu contra os judeus que viviam incutindo isso na mente dos gentios e de outros judeus que também já não estavam dando mais importância para isso, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele veio como o sábado. Jesus é o nosso sábado, é o nosso ano sabático, ele é o dia do descanso. Ele é o dia, como diz o Salmo, este foi o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Não está falando nem de sábado nem de domingo, está falando de Jesus. Este foi o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele, porque em Jesus não existe noite, ele é um dia, ele é luz. Glória a Deus. As pessoas não receberam ainda essa revelação. Jesus é o sábado. Depois que você recebe Jesus, ainda tem outro sábado para nós, que é a vida eterna. São 2 sábados. Jesus já é a vida eterna, mas para a confirmação, quando sairmos daqui, vamos gozar do sábado eterno, aonde não haverá ceifa, aonde não haverá colheita.
trabalho, labor, disputa, suor. Por isso que o Senhor deixou várias vezes para o povo observar o mandamento dele, principalmente sobre o sábado. O sábado era um dos principais mandamentos, porque era para o povo mentalizar, para quando Jesus viesse, o povo entendesse que aquele sábado da lei, tanto o ano sabático quanto o dia de sábado, depois de 6 dias, vem o sétimo, né, o dia do descanso, para que o povo pudesse lembrar, mentalizar que sábado seria o terminar de trabalhar, o término de luta, confusões, labor, batalha. É só para descansar. Ora, Deus não estava preocupado, porque Ele mandou o profeta dizer: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando viram Jesus colher e comer, os discípulos, tem discípulo não guarda a lei. Realmente, se for guardar o sábado, tem que ser pela lei, não como no Novo Testamento, tem que ser pela lei. O que Jesus fez, na verdade, foi terminar aquela coisa do sábado. Por isso que quem escreveu o livro de Hebreus entendeu e escreveu com muita propriedade aos judeus, que tinham consciência e inteligência, tinha QI para entender. Eles escreveram: mudando-se o sacerdócio. Não é sacerdócio, não, mudou o sacerdote também, mas mudando o sacerdócio. A palavra sacerdócio vem de uma linhagem levítica. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Ela não foi totalmente substituída, mas houve reforma por causa de Jesus. Amém. Porque Ele é a lei perfeita. Amém. E quando estamos em Jesus, nós estamos isentos de guardar, conforme mandava a lei do Velho Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz que essas coisas eram sombra dos bens futuros. E fica alguém com essas religiões aí batendo na tecla, discutindo, casais se separando dentro de casa. A mulher adventista mandou o marido embora. Um amigo nosso que é professor de inglês, ele tinha que escolher: ou ele ia para a igreja com ela fanaticamente, ou ele tinha que sair de casa. E o Senhor revelou para ele um sonho que aceita, para que saísse. E ele saiu e ela não aceitou. E o que ele fez? Saiu de casa. A mulher não pode ser cabeça, nem tem o espírito de Jezabel, mas muitas têm o espírito do diabo de Jezabel, espírito de homem, espírito masculino, o que é feio, indecente e condenável diante do Senhor. Deus não vai levar nenhuma Jezabel para o céu. Há quem pensa que Jezabel é uma mulher pintada. Não, uma vez uma mulher pintada vai se render aos pés de Jesus e vai arrancar aquilo tudo mais tarde, quando ela tiver entendimento. Jezabel pode ser uma mulher muito santa aparentemente, mas que dá ordem dentro de casa, passa por cima do marido, quer fazer. Então esse é o espírito masculino. Esse é o espírito que provém do diabo, que entra em muitas mulheres. As mulheres de Deus têm que ser santas, como diz Pedro, como Sara, que chamava o seu esposo de Senhor, respeitando o esposo, para que a bênção de Deus venha sobre ela. Porque sabe que é um segredo, vocês sabem, se a mulher cumprir a sua parte feminina com família, com o esposo, a bênção de Deus vem sobre ela. Se ela não cumprir, Deus deixa correr à vontade. São segredos, sabe? Segredos da obediência. Porque a obediência parece que é um tabu, é regra para todo mundo ficar como uma estátua durinha, sem se mexer. Não, irmãos, a obediência nos leva ao caminho de delícia. Amém. A obediência nos leva ao encontro das cachoeiras de Deus lá no céu. Amém. Quando nós ficamos turrões, fazemos malcriação com Deus, batemos pé firme, seguimos nossos ideais, rapaz, nós só damos com a cara na ponta de faca. Mas quando nós nos submetemos, abaixamos a nossa cerviz dura. Aleluia. Dura, a minha é muito dura mesmo. Mas quando a gente abaixa esta cerviz dura, essa coluna cervical aqui, quando a gente amolece ela e nos humilhamos diante do Senhor e nos colocamos à disposição do Senhor, glória a Jesus. Deus começa a nos levar como ovelha, glória a Deus, para descansar nos verdes pastos, nos guiar às águas tranquilas. Aí é diferente.
Deus nos trata diferente. É verdade, Jesus. O que Deus queria é que o povo representasse toda a glória espiritual que havia de vir na lei. Mas o povo, achando que aquilo ali era regra, como se colocasse um freio, um cabresto na boca de um cavalo, eles ficavam endurecidos, não queriam obedecer, não procuravam entender qual era o propósito de Deus. O propósito do Senhor é fino, era e é finíssimo. Se tem uma obediência aqui que o irmão e a irmã não faz, irmão, não seja ignorante. Não seja igual o cavalo ou o burro que precisa de um cabresto para não ir para qualquer lugar, tem que dar uma puxada e uma freada. Não, procura entender e obedecer. Aleluia, Senhor. Você viverá em delícias diante do Senhor. Glória a Jesus. O pouco será muito e o muito será muitíssimo na tua vida. Aleluia. Isso é verdade, irmãos. Eu gosto disso, irmão. Irmãos, Glória a Jesus. você pode perguntar, pastor, você satisfaz com tudo que eu tenho? Eu estou satisfeitíssimo. Glória a Jesus. Nem sei se existe essa palavra. Amém. Amém. Claro, irmãos. Eu tenho para mim e para dar. Quanto mais eu dou, mais Deus me revela, mais Deus fala comigo. Amém, Jesus. Quanto mais alegria as pessoas sentem, eu sinto também. Glória a Jesus. Irmãos, havia então uma importância muito grande na lei do povo serem assim, caprichosos e amorosos, entendeu? O problema é que as pessoas faziam por ignorância e faziam emburrado, como aquele animal que fica parado, não quer andar, sabe? As pessoas não tinham aquele capricho, não tinham amor, eles não amavam o Senhor, não tinham carinho com o Senhor. O Senhor só queria que eles fossem uma nação representante dele. Eu quero que vocês sejam uma nação única minha, para vocês serem luz nesse mundo todinho. Eu quero salvar outras vidas, outras nações, mas eu quero que vocês obedeçam, porque não tem ninguém na terra que tem uma lei tão perfeita e justa como a minha. Deus falou isso para eles em várias ocasiões, né? Mas então, irmãos, o povo tinha preocupação, e o que nós vamos comer? Porque, irmãos, se não cuidar da terra, não dá, né? Não dá não. Mas vamos ver o que Deus falou? Pula aí para o versículo 20. Versículo 20, Deus está retornando ao assunto, não falando sobre o ano do jubileu. Versículo 20 do capítulo 25. E se disseres, que comeremos no ano 7º? Visto que não, estou lendo o versículo 20, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade. Então, diz o Senhor, eu mandarei a minha bênção, que maravilha, sobre vós, no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Aleluia! Aleluia! E no 8º ano semeareis, e comereis a colheita velha até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Oh glória! Glória! Deus só queríamos obediência. No 6º ano ele ia mandar uma bênção, ele ia dar ordem à terra, ele ia dar ordem às árvores, às plantas, terem fruto por 3 anos. Aleluia! Eles iam colher trigo, cevada, milho para 3 anos. Se o povo obedecesse, ele daria esta ordem. Ele disse que eu vou fazer isso. Irmão, era só o povo obedecer. Mas quando chegava no 7º ano, era um tanto de gente que tinha negócio para fazer. Olha, rapaz, eu pago tanto, eu pago o dobro pelo seu trigo. Aí o demônio entrava na mente das pessoas, eu pago o dobro. Olha o que de trigo que você gosta, eu te pago o dobro. Aí vem a tentação pelo dinheiro. É por isso que muitos pecam. Não tem fé no Senhor. Antes vai atrás daquilo que a pessoa está prometendo e está vendo que o dinheiro está entrando, ao invés de fazer o que Deus manda. Aí Deus deixa prosperar por um tempo. Lá na frente Deus cava um buraco e deixa todo mundo cair. Vai todo o dinheiro embora, vai tudo embora, ladrão com roupa, vem tudo, rói, vem rato, destrói, aí vem devorador, acaba com tudo. Por quê? Livro de Ageu. O livro de Ageu retrata o que nós vamos ler aqui no outro capítulo. O povo, depois de tantos anos, com reis, sem reis, com reis, sem reis, por fim foram para Babilônia. Passaram 70 anos lá no cativeiro. Quando voltaram, a ordem era para edificar os muros e o templo, e não esquentar a cabeça com o inimigo, não. Mas por causa das ameaças, o povo que veio do cativeiro, responsáveis para a reconstrução, arriaram as armas.
Cada um foi para sua casa, foi rebocar a casa, foi fazer o seu trabalho, foi lá ver a sua plantação, consertar a sua cerca, ver o seu gado, e deixaram as coisas do Senhor de lado. O que aconteceu? Quem recebia salário no saco, o saco estava furado e ia tudo embora. Olhava, estava furado no saco. Quem comia, não se fartava. Quem bebia, não saciava. Quem vestia, não se aquentava. Aí o Senhor, você sabe por quê? Por causa lá do meu trabalho, minha casa está deserta, vocês deixaram, cada um está correndo a sua própria obra. Vocês fazem mais para vocês do que o que eu quis que vocês fizessem. Agora, como eu vou abençoar vocês? Vou retribuir a vocês com bênção. Vocês querem bênção todos os dias. Todos os dias vocês clamam por bênção. Vai orar, Senhor, me abençoa minha noite, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho. Todo dia você quer bênção. Mas o que eu quero você não me dá. Como eu vou te abençoar? É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você é tão poderoso. Irmãos, eu achei isso aqui tremendo. 3 anos, eu vou dar, irmãos, alimento para 3 anos. 3 anos. Então, no 7º ano, eles iam comer uma quantidade de 1 ano do 6º que produziu. No 8º ano, eles tinham que plantar, começar a plantação. Eles iam colher ainda, comer do 6º ano que produziu. No 9º ano, eles iam começar a colher, mas estariam comendo ainda do velho, porque era por 3 anos. A colheita do 6º ano seria para 3 anos, seria para o 7º, para o 8º e para o 9º ano. Quando terminasse a colheita velha, já estava com a despensa cheia de novo. Glória a Deus. Que maravilha. Irmãos, eles não iam plantar para comer depois. Eles iam plantar para guardar, comendo sempre o velho. Olha a mensagem, ó, coma o velho e guarda o novo. Coma o velho e guarda o novo. Coma o velho e guarda o novo. Quem quiser aceitar, que aceite. O problema é de cada um. Então, amados e queridos irmãos, eu sei que Deus tem me revelado. Se eu sou homem de Deus, eu falo pela voz de Deus. Se eu sou maluco e doido, sou para os incrédulos. Mas para quem crê, eu sou um servo do Senhor. Aleluia. Deus, irmãos, era glorificado quando o povo fazia isso. Porque os vizinhos olhavam, mas esse povo não plantaram, ninguém plantou nada, estão comendo à vontade. Que negócio é esse? Todo mundo sem plantar. Nem que assim não vão plantar, não, está tudo criando mato, o boi está comendo, deixa comer. Isso é para eles e para nós. Nossa dispensa está guardada. Eu tenho na dispensa. Glória. Vocês têm na dispensa? Amém. Eu tenho na dispensa. Amém. Está vindo um descanso aí. Deus vai trazer um descanso também para o Brasil. Amém. Está na hora de descansar. Então, irmão, Glória. o Senhor prometeu que se eles honrassem a Deus, fazendo o que Deus queria, irmãos, não importava se eles não entendessem o objetivo. O que Deus queria era somente a obediência. Por isso que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Porque Abraão não sabia para onde havia de ir. Imagina, irmão, que fé tremenda. Você ouve a voz do Todo-Poderoso dizendo: sai do teu lugar e muda lá para aquele lugar lá no interior. Senhor, aquilo vai ficar longe. O Senhor falou comigo, eu não vou perguntar nada. Se vai ficar longe, segurar, eu vou para lá. Eu mandou, estou indo. Chego lá, daqui a pouco começam as bênçãos a aparecer, a terra, puxa, a terra que é boa, hein? Daqui a pouco eu estou colhendo mais que na feira, né? Mas porque Deus mandou, e Ele está honrando, e Ele tem um objetivo aqui. Como eu obedeci, Ele está me fazendo prosperar, como Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus com justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A esposa do irmão Hélio, com toda liberdade, deu permissão. Lá no seu lugarzinho, queria ganhar, né? Lá o problema lá, né? Na força. O senhor revelou: sai daí, deixa isso tudo para lá e para cá. Né? Eu sem saber de nada, Deus preparou o coração de Jonas. Jonas que veio falar comigo. Glória a Deus. Tinha uma casa, ofereceu a princípio, né, sem pagar nada, os irmãos sem pagarem nada, né? As irmãos se acomodaram, depois que o irmão começou a vender uns biscoitinhos, Jonas fez um preço bom lá do aluguel. Né? Tenho certeza que daqui a pouco isso tudo aqui por aí mesmo. Vai. Se alguém ficar aí, depois vocês podem pegar minha casa, tá? Não tem problema não. Muito obrigado.
Que nem aluguel não precisa pagar nada, vocês podem lá apanhar. Mas irmãos, acontece que nós verdadeiramente somos atacados por espíritos que faz nós ignorar a obediência. Aí começando a colocar defeitinho, tacar lobo, andar à vontade, uma piadinha não tem nada a ver, um palavrãozinho, uma mentirinha, e nós passamos a não obedecer. Porque qual é o plano de Deus? O plano do Senhor é que nós sejamos de tal modo obedientes a Ele, que as pessoas de fora vejam uma grandíssima diferença. E Ele promete que vai nos honrar aqui, e a vida eterna ainda. Esse é o plano divino dele. Porque, irmãos, são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Vamos dar uma paradinha e vamos voltar à leitura. Vamos para o capítulo 25. Perdão, o capítulo 26. Versículo 14 em diante. Não, eu vou... Perdão, eu vou ler do 1 até o 13. Depois nós vamos dar uma paradinha, vamos prosseguir no 14. Só para os irmãos verem a diferença. Vamos lá. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Dá uma paradinha. Se o povo fizesse isso como eles fizeram, as crianças aprendem tudo que o adulto faz. Os filhos nasciam idólatras, aprendiam a ser idólatras, e no seguimento de seus pais, respeitando as imagens como se elas tivessem poder. Como afirmam católicos que recebem de Maria, Virgem Maria, muitas bênçãos recebidas. Não existe nenhuma bênção vinda de santo nenhum. Existe um impostor, um espírito maligno que está fazendo prodígios, sinais em nome de Maria, em nome de Pedro e de qualquer santo, mas as pessoas não aceitam isso e pensam que nós estamos atacando. Esta é a verdade que o Espírito Santo tem nos revelado. É verdade. A bênção que vem de Deus só vem em nome de Jesus. Amém. E sem usar a estátua de Jesus criada pelos artistas. É pela fé. Não é? Então, era muito importante que eles não construíssem nenhuma estátua, seja pequena ou que fosse grande, do jeito que fosse, pedra, ou de ouro, madeira, qualquer coisa, porque as crianças teriam uma tendência de acompanhar seus pais. Então o Senhor não queria que a terra fosse contaminada. Hoje, o Senhor não quer que o nosso lar, nossa vida, a igreja, não seja uma terra com ídolos escondidos, coisas estranhas. Nosso lar, nossas vidas, nossos corações, para que a bênção seja completa. Amém. Se os vossos filhos observarem os vossos maus hábitos, eles vão fazer a mesma coisa. Se o irmão fala palavras feias dentro de casa, anda nu dentro de casa, os filhos se baseiam nisso e dizem: mas o senhor anda, o senhor faz, a senhora faz? Por que eu não posso fazer? Aí fica o pai e mãe querendo dar aula de moral quando está errado. Para ensinar, para exortar, você tem que andar conforme a palavra. Primeira coisa, você tem que viver. Se você não vive, não adianta falar. E outras coisas também, né? A pessoa que faz mais para o Senhor e vê que o outro não faz, não deve obrigar ninguém a fazer. Cada um fica na sua. Quem come carne não obriga a pessoa que come legume a comer carne. Também tem irmão que alcança um grau de obediência e santidade e quer forçar o outro a fazer. Tem isso também. Às vezes aquele outro ele nem vai pregar sobre aquilo porque também não vive. Ele não vive porque ainda não conseguiu realizar aquele bem. Mas coisas como alguns pecados que é gravíssimo, que tem que ser abandonado, isso é de imediato. A pessoa que começa a servir o Senhor tem que abandonar de imediato. Há outras coisinhas, por exemplo, a pessoa jejua mais, ora mais, sai mais, visita mais. Isso aí ninguém pode obrigar ninguém. Isso aí é uma coisa pelo Espírito e voluntário, né? Amém. Versículo 2. Guardareis os meus sábados. Por que está no plural? Já expliquei. Por que está no plural? Porque tinha o sábado anual, tinha o sábado semanal. Então são meus sábados. Eram sábados especiais, né?
sábado da lua nova, tinha um monte de sábado que eram especiais. Bom, vamos lá. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Devia haver reverência no santuário do Senhor. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei, olha, veja bem a recompensa de Deus, a promessa. Olha quantas coisas maravilhosíssimas Deus ia fazer para que eles vivessem bem. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima. Entendeu? A debulha chegará a vindima. Entenderam não? Uma colheita vai alcançar a outra, de tanto que era que não ia dar tempo de terminar uma. Terminando uma já junto, já na outra já. E olha quanta bênção. E a vindima se chegará a sementeira, veja bem. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Segurança. Além da abundância, Deus daria segurança. Irmãos, por favor, essa promessa ainda não morreu em tempos de hoje, segundo o Novo Testamento, para as coisas do Novo Testamento. É claro, exceto as provações, tá? Que o Senhor permite para nos provar. Mas fora isso, fora a provação, se os irmãos cumpriram o que nós ensinamos, o que os apóstolos ensinaram, o que Jesus ensinou, e algumas coisas da lei que ainda estão de pé para a obediência, irmãos, vocês vão experimentar uma vida de delícia. Glória a Deus. Agora, Amém. Palavras, falta de cumprimento, faz a pessoa ficar ralando, irmão. O irmão Edson, até hoje eu guardei, ele perguntou para o senhor por que muitos irmãos entregam à morte e certas provações duras demais. Aí o senhor falou por causa do pecado também. Tem irmão, uma vez ou outra vem no culto, o outro falta à toa, o outro não é muito de ler, não é muito de estudar, não é muito de fazer nada, fala demais. Aí só. As colheitas não são tantas, Deus não deixa abundar, porque senão vai desviar mais ainda. E aí vai. Agora, se os irmãos conseguirem cumprir a palavra do Senhor, Deus vai abençoar, nunca vai deixar faltar. Jesus disse assim, ó, estarei convosco todos os dias. Né? Versículo 6. Olha, eu li aqui, né? O 4. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Veja bem, vou ler de novo. A seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. As chuvas viriam a seu tempo. Nós estamos vendo lugares que não estão chovendo, lugares que estão chovendo demais. Só que isso Deus ia fazer na nação de Israel. Deus queria que a nação inteira realmente se movesse, né? 6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros. Olha, aleluia. E não haverá quem vos espante. Glória a Deus. E farei cessar os animais nocivos da terra. Glória a Jesus. E pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Glória a Deus. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu consento convosco, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Aleluia. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Glória a Jesus. Eu sou o Senhor vosso Deus, Epa. que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Amém. Irmãos, Só Ele. Ele ainda faz isso quando existe família e pessoas. Além de não ficar murmurando, é obediente. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem pessoas que são assíduas, culto, faz de tudo,
Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou contar um pouco sobre a minha vida mais uma vez. Me lembro quando eu estava no quartel, no Corpo de Fuzileiros Navais, na Marinha. Irmãos, eu ficava no quartel quando eu estava sem pensando no culto. Meu desejo era estar lá sentado no culto, ouvindo os hinos. Eu amava estar no culto, eu amava ouvir os irmãos, eu amava os cânticos, eu amava a palavra. Então, irmãos, quando dava para eu sair e vir para o culto, eu chegava às vezes já atrasado, mas vinha. Nem tirava a farda, sentava e na hora da oração eu dormia porque era por causa do cansaço, mas eu vinha assim mesmo. Eu ficava reclamando com ninguém, nem dando desculpa, não vou vir mais não. De para casa para dormir. Que para dormir nada, mesmo que eu dormisse, eu ia dormir na presença do Senhor, mas eu vinha. Irmãos, eu pensava diferente de um monte de irmão que já veio até falar comigo. Eu disse, meu Deus, não é diferente, muito diferente. Glória a Deus. Eu quero ver a bênção na vida de alguns irmãos, não consigo ver totalmente, porque falta muita coisa. Irmão, tem que ser assim, eu tenho que dar de mim para a obra. Irmãos, aleluia. Eu quando jovem, eu treinava 2, 3, 4 horas que eu tinha que cantar, mas eu treinava até ficar bom. Treinava a cantar sem ficar olhando papel. Hoje eu tenho muitos hinos, né? Mas alguns eu sei de cor. Mas irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos. Havia uma dedicação muito forte no meu coração. Eu amava e amo o Senhor. Eu quero fazer as coisas que agradam ao Senhor. Hoje eu aprendi que se eu fizer para um irmão, estou fazendo para Jesus. Então eu procuro orar. Hoje eu chego em casa, descansei um pouco, depois acordei e falei, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para os irmãos? Eu quero falar o que o Senhor quer. Eu não quero falar o que eu quero. Eu quero passar algo para os irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Aí o Senhor falou assim, olha o Velho Testamento. Comecei a ler, li ali, li aqui, até que eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, isso aqui é muito maravilhoso para falar para os irmãos. Porque as promessas, elas estão de pé. Amém. Irmãos, Deus é muito bondoso. Nós temos visto aí uma colheita muito grande, tanto material como espiritual. E o Senhor quer dar um descanso aí. E o Senhor tem assim ensinado para nós que se nós obedecermos, não temos que ficar preocupados e reclamando. Eu não tenho um fogão. Eu não tenho uma mesa. Não tenho um carro. Poxa, está difícil caminhar para a igreja. Difícil caminhar. Eu saí aqui da casa do irmão Zé, sábado, acabava 11h30, ficava em pé ali, às vezes chovendo, sem um guarda-chuva para Morada do Sol, não passava um ônibus escrito Morada do Sol, que é o lugar. Pegava qualquer um desses manilha e ia caminhando. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Nunca pensei em ter carro, nem passava isso na minha cabeça. Glória a Deus. Pobre do jeito que eu estava, glória ao Senhor. Mal vendia, era aprovação, sua aprovação. Mas os planos de Deus estavam lá em cima, uma mesa grande, glórias ao Senhor, cheia de bênção. Aleluia, Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Pai. Deus tem feito isso, irmão. Maravilhoso, Senhor. O Senhor faz isto. É por isso que eu digo para os irmãos, obedeça somente, só faça isso. Obedeça. Amém. Nem é obedecer não, né? É obedecer. Ser fiel. Jesus disse isso para os discípulos. Porque eles perguntaram, Senhor, nós que temos deixado casa, trabalho, família, o que nós vamos receber? Porque eles não tinham, como é que se diz, aposentadoria, nem ajuda de auxílio-desemprego. Aí Jesus disse para ele que eles que tinham deixado tudo por amor a ele, receberiam nesse tempo presente, aleluia, 100 vezes mais. Aleluia. E no futuro, a vida eterna. Glória a Deus. Deus faz isso, irmão. Aleluia. Hoje eu estou vendo o Maurinho aí, chegou ali, ainda trazendo a carona com a família. Eu olhei assim, olha só, morava na beira da vala. Glória a Deus. Catando panela. Glória a Deus. De vez em quando põendo umazinha no quintal dos outros para vender. Glória a Deus. Agora tem carteira de motorista, tem carteira de empilhadeira, olha, já tem 2 profissões. Tem a sua casa, graças a Deus, já sabe sentar um tijolo, já sabe colocar um piso,
Olha, acho que é mais de 100 vezes tanto que você recebeu, hein, rapaz? Esse baixinho aí foi muito abençoado, hein? Aleluia. Rapaz. Olha, pede para contar, o Maurinho para contar a vida dele como era lá perto do valão. Eu digo que o valão que é perto do valão mesmo, valão de esgoto, meu irmão. Não tinha cama, não, ele dormia tudo embolado, esse outro. Não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha nada não. Não é, Mauro? Eu estou mentindo, Mauro? Viu? Hoje o Mauro tem o seu carrinho, irmãos. Eu profetizei só a metade. Acho que eu profetizei os 100. Os outros 100 Deus tinha ainda de sobra para dar. Mas eu vou dizer para vocês, em relação a algumas pessoas, o Mauro foi muito dedicado e tomou uma decisão firme. Até no momento que ele errou, foi lá em casa, pediu perdão, que ele foi contra o Senhor. Nós conversamos, ele permaneceu fiel e firme. Por isso que a bênção, irmão, vem sobre ser determinados irmãos. O Senhor faz isso quando a pessoa é diligente, quando a pessoa é caprichosa, procura entender que ele é um personagem para representar Jesus aqui nesse mundo. Não se deve preocupar. É claro que eu não vou descansar. Mauro é muito trabalhador, conheço ele. Não é? É pequenininho, mas é um rolinho compressor, ele pega firme. Eu sei disso. Agora o que acontece, irmãos? Deus quer me abençoar, eu sou pastor. Eu aprendi também a fazer muitas coisas. Sei colocar um piso que Deus me ensinou, sei fazer rebaixamento de lanolim, como tem outros irmãos que sabem, parte elétrica, hidráulica, esgoto, não é? Já fiz um violão, já fiz várias guitarras, já cortei cabelo, já consertei outro falante. Glória a Deus. Não sei fazer uma soldinha mais ou menos, mas sei soldar, fazer um portãozinho ali, um portão aqui, uma porta de ferro, porta de madeira. Quantas coisas Deus me ensinou a fazer. Agora, se eu fico a rei em minhas mãos, como que a minha vida iria prosperar para eu me virar, para eu ser abençoado nas coisas do dia a dia? Eu não estou falando de riqueza. Deus te dá uma oportunidade para você aprender, você não aprende. Lá na frente você vai precisar daquele aprendizado que Deus te deu no dia que você não quis, porque você achou que ia cair do céu. Minha mão tem calo, eu batalho. Quando tem para fazer, nós vamos fazer junto. E quando alguém quer aprender o que eu sei, eu ensino, passo para as pessoas, compartilho o que eu sei. Até se a varão quer aprender a sentar um tijolo, pode contar que nós vamos lá ensinar sentar um tijolo. Os varões, Gustavo, pedreiro, contratado pelo irmão Gustavo, ótimo pedreiro, segundo ele. A parede ficou quase assim. Gustavo ficou numa tristeza tão grande, que eu convidei ele e a esposa para ir lá para casa para nós almoçarmos lá um dia. Aí foram lá para casa. Chegando lá em casa, então, eu liguei o computador, acessando na internet os vídeos do YouTube, mostrei para ele as mulheres sentando no tijolo, perfeitamente. Falei, Gustavo, aí, compra linha, prumo, esquadro, perdão, não é? Compra a colher e faz exatamente isso aqui, ó, fácil demais. E ele fez. Explicamos como é que fazia a bitola para botar as telhas, né? A primeira ficou muito certinho, mas na segunda ele caprichou. Está lá, muito bem feito. O homem nasceu para aprender e Jesus é o nosso instrutor. A promessa de nos fazer viver melhor é assim. O Senhor não quer ninguém parado, não é? Você observou, olhou, não fica dando de cansado, não. Tenta fazer, Deus vai te abençoar. Deus abençoa, irmãos. Ele nos ensina. Eu incentivo sempre os homens a serem realmente homens com um H maiúsculo. E homem que não raspe sobrancelha e bota brinquinho igual escravo, não. É homem mesmo, homem chefe de família, homem que aprende, homem que enfrenta, homem que realmente faz as coisas que agradam o Senhor. Deus vai abençoar, porque se o homem for obediente à palavra, ele vai ser obediente também no seu dia a dia. Ele vai fazer, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar. Deus vai abençoar e Deus abençoa. Amém. Né? Quantos irmãos nós temos aqui que nunca fez certas coisas e colocou a mão para fazer, orou ao Senhor e Deus fez prosperar, né? Uma vez irmão Zé Araújo ali, o Portuga ali, entrou dentro do carro dele para mexer lá na alavanca da embreagem, que ele queria, que estava muito dura.
Ele orou ao Senhor, Deus deu sabedoria, ele aumentou o negócio, a alavanca, deu uma solda lá no carro, ficou uma beleza. Eu peguei, copiei dele, disse, vou fazer na Kombi também. Aí a Kombi, quando era outro motor também, eu aumentei só um pouquinho, né? Ficou uma beleza, com massinha. Que beleza, tá vendo? Fala, irmão Zé. Fala, Zé. O que você tá falando aí? Eu estava quebrando a cara, tirei a roda. Tirou a roda? Eu estava no gol. Não encaixava de jeito nenhum a tomate da ré, tranqueira, eu falei. Eu falei, pai, amanhã. Que manhã cedo, ele estava no só pegar e botar o pé e embora. Tá vendo? Deus é Deus, Ele ensina, Ele instrui, não é? E assim, irmãos, o Senhor vem abençoando. Agora, vale a pena nós honrar o Senhor? Amém. O sentido maior de nós honrarmos ao Senhor não é representarmos a Ele aqui na terra, porque quando cumprimos os mandamentos, Ele é honrado, irmãos, por nossas vidas. Quando nós fazemos murmurando, zangado, reclamando, Ele não se agrada. Que Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus.